Em Gálatas não está escrito Ismael, mas os filhos da carne da mulher escrava, que é Agar, é Ismael. Já em Romanos não vai estar escrito Agar, a mulher escrava, mas vai estar falando também dos filhos da carne, em Romanos 9. Então vocês vão perceber, irmãos, que o apóstolo Paulo agora vai escrever o que escreveu em Romanos 4, baseado no que ele falou em Romanos 3. Ele vai ter que explicar com muito mais detalhe o que é a lei da fé. Então ele vai começar a falar de Abraão, ele vai começar a falar de muitas coisas e um assunto vai puxando o outro. E aí vai ter aspectos, palavras, coisas semelhantes a Gálatas. Tanto é que em Gálatas ele usa Abraão, em Gálatas ele usa... tem Abraão, Isaac e Jacó em Gálatas. Pode ser que não está escrito Jacó, não está escrito Isaac, mas está escrito Abraão e Sara, não é? Em Romanos também vai aparecer Abraão, vai aparecer escrito Isaac, e o contraste é de Ismael. Então eu preciso das duas cartas. Paulo diz aqui, não se anula a lei, antes se estabelece a lei. Lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo vai estar falando coisas semelhantes a que está escrito aqui, com alguns pontos diferentes, mas lá em Gálatas ele vai dizer o seguinte, eu não anulo a fé pela lei, vocês anulam. Eu não anulo a graça de Cristo. A graça é fé, não é? A graça, fé. Eu não anulo a graça. Vocês anulam. Porque se a justificação vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pela lei não é os 10 mandamentos. Porque o homem vai ser justificado pela guarda dos 10 mandamentos. Embora isso seja um assombro para você, queira você ou não, se você não guardar os mandamentos, você vai morrer em pecado. Falando de Jesus a vida inteira. Então tem que guardar tudo e não posso pecar em nada. Isso é você que está falando. Não é o Novo Testamento que está falando. Então se eu guardar os mandamentos de Deus, eu vou ser salvo porque eu guardo. Eu anulo a fé. Isso é você que está falando, não é a palavra. Ninguém guarda nada porque consegue guardar. Todo mundo guarda porque recebeu a fé. Através da fé vem o Espírito. Através do Espírito tem a promessa de escrever no coração os mandamentos de Deus. E aí é o mistério da fé. É o processo do desenvolvimento da salvação. Cristo vem com a vida eterna e tudo, implanta em você, só que João fala que tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si. Se não tem permanente, é porque perdem durante o tempo. Vida eterna, aqui em Romanos 2, aqui em Romanos capítulo 6, fala que é dom gratuito de Deus, em Romanos 2 ele já dá um outro ângulo do que é graça. Não são justos diante de Deus os que praticam a lei, mas os que ouvem a lei. Mas os que praticam a lei serão justificados. Olha, não são justos, justificados. Quem é justificado tem salvação, quem é salvação tem vida eterna. Não são justos diante de Deus os que praticam a lei. Os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que lei? A lei da fé, que ele fala em Romanos 4. E que lei da fé é essa? É a lei que anula os 10 mandamentos? Não. É a lei que coloca ele, os 10 mandamentos escritos no coração pelo Espírito, no decorrer da sua vida. Aí vai ter que ter uma luta da carne contra o Espírito. Por que você acha que o Espírito luta contra a carne? O que o Espírito tem contra a carne e a carne contra o Espírito? Porque na carne habita o pecado, que é a transgressão da lei. E o Espírito vem colocar a lei de Deus no seu coração. Porque onde tem lei, aí tem lei cumprida, aí o pecado vai saindo. E se o pecado sai, a porta da morte fecha, porque a morte entra através do pecado. Esse é o ministério do Espírito. Então se você faz certas afirmações de que se eu guardar a lei de Deus, vou me gloriar diante de Deus. Você não entendeu nada, não entendeu Efésios, não entendeu o que ficou na sua cabeça, foi só alguns vídeos do YouTube. Se você diz... Mas eu não consigo guardar os 10 mandamentos? Nunca. Então Deus vai dar uma lei pesadíssima para o homem. Aí quando o homem tentar guardar os 10 mandamentos, ele vai falar, tá vendo? Você não consegue, porque minha lei é pesada. Minha lei é impossível de guardar. Então fica com a minha graça. Você vai pecar a vida inteira, mas fica com a minha graça. Isso é evangelho para você? Então o homem não é salvo pelas obras da lei. Tudo que você fala, que supostamente veio das cartas de Paulo, você deve usar o contexto todo da carta de Paulo para entender que obras que ele fala que não salva o homem. Porque ele mostra a salvação, vida eterna sendo recebida por obras. Que obras da lei? Não, obras da fé. E que obras da fé são essas?
a guarda dos mandamentos. É o que Tiago fala. Mas, se tem pessoas dispostas a torcer até o que Tiago falou com todas as letras, é difícil Deus fazer isso, hein? Inspirar um apóstolo a escrever uma coisa clara, tão clara como essas luzes aqui, tão clara como água de rocha, com todas as letras, e a pessoa olhar para o que Tiago disse, vem na mente a sujeira do calvinismo, aí a pessoa fala, esse texto de Tiago tem que se encaixar com o que eu aprendi do Calvino, do fulano, do Augusto Nicodemos. Então, quando Tiago fala que o homem vai ser salvo não somente por fé, mas também por obras, ele está falando, na verdade, que a fé não é, as obras não é o motivo da salvação, é a evidência da salvação. Então você foi salvo e aí, consequentemente, você pratica obras, não para ser salvo. É isso que Tiago está falando. As obras não é o motivo de te salvar, mas sim a evidência do que você foi salvo. E Tiago está falando isso? Tiago está falando, o homem não é salvo somente por fé, e sim por obras. E ainda citou a obra de Abraão, o pai da fé e o pai das nações. Quando Abraão foi oferecer o seu filho no altar. Porque se Abraão não fosse oferecer, ele mostraria incredulidade. Poderia falar para todo mundo, eu creio no Deus de Israel que me fez promessa. Mas aí Deus pede para ele fazer algo e ele não faz. Vai ser justificado como? Sendo que a falta das obras mostrou que a fé dele é mentirosa. Aí Tiago fala, assim como o corpo está morto sem espírito, assim a fé sem obras é morta. Aí vem alguém e lê tudo isso e fala, não, vamos entrar naquele círculo vicioso. E aí, irmãos, vitória para eles, porque eu saio disso daí e falo, você ganhou, tchau e bênção, eu vou para frente. Fica aí nessa coisa ridícula. Tiago não está falando que o homem é salvo por obras, e sim que as obras é a evidência da salvação, e blá 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 blá. É cego, a pessoa é cega. Não, é infiel à escritura 100%. Calvinismo na veia. É esse daí. Não tem outra coisa. É claro. Irmãos, eu já fiz um vídeo chamado Poder Misterioso das Escrituras, mostrando onde Deus não inspira os apóstolos a falar tudo claramente, e assim para que a gente possa fazer uma equação nas cartas dos apóstolos e receber a revelação para pregar nesses últimos dias. Mas no ponto de salvação, irmãos, Deus é claro. Olha o que Tiago falou, olha o que Paulo falou. Eu não li os textos, mas ele fala. Primeira vez que aparece justificação em Romanos, não é por fé, não é por sangue, não é por graça. Porque Paulo mostra uma justificação pela graça, uma justificação pela fé, uma justificação pelo sangue, pelo nome de Jesus. Mas quando ele fala de justificação por lei, a pessoa fala, não, por lei não, porque eu vou fazer o que com o calvinismo? Onde tem lei tem obras. Mas a primeira vez que ele fala de justificação, ele fala de justificação pela lei. E que lei é essa? O Espírito Santo veio fazer o que no coração do homem? Colocar o calvinismo? Colocar uma mente contraditória? Colocar as ideias do Deus dos calvinistas? Porque o Deus deles não é o Deus da Bíblia, não. Não, é o Deus sim da Bíblia, porque é Jesus que veio morrer. Sim, mas ele não veio morrer por todo mundo. Ele veio morrer pelo seu pai, pela sua mãe, talvez não por você. Você não sabe ainda se você é um eleito. O que te faz ter certeza de que você é eleito? E de que a sua mãe não é eleita? Porque a palavra mostra quem são os eleitos ou não. Dá pra gente discernir isso. Olha, daqui eu poderia falar um monte de coisa, mas Jesus não morreu por todos. Ele morreu somente por alguns. E os outros que poderiam ter sido salvos, e ele não morreu. E ele não quis salvar. Poderia, porque ele pode tudo. E se ele morreu por aquela pessoa para que ela fosse salva e a pessoa não se salvou, então Deus supostamente deixaria de ser o soberano, poderoso e tudo mais. Isso é fala calvinista. Mas se esse é o evangelho, as coisas perdem o sentido. Mas todo esse pensamento monstruoso vem de onde? Vem de uma mente exercitadíssima em história da igreja, em paz da igreja, em livro de não sei quem, livro de não sei o que lá. E a vida fica até relaxada. Porque se eu fui salvo,
Imagina eu sou um calvinista, né, preso na pornografia. Se eu fui salvo, um dia Deus me liberta. Tem tantas pessoas acorrentadas, não tem? Se eu me desviei, um dia Deus me traz. Eu estou pensando como um calvinista. Não é? Agora, eu também posso pensar, se eu sou um eleito, se eu já fui salvo e não perco a salvação, por que eu vivo assim? Pode ser que eu nunca fui um eleito. Pode ser que aí a pessoa entra num conflito infernal. Não se engane, irmãos. Quando o diabo abriu a porta dos infernos, com as suas doutrinas, uma delas que saiu foi o calvinismo. Não se engana com isso. Então, irmãos, eu ia falar voltando aqui para a carta, mas aí você vê que em Romanos 4, Paulo vai falar de Abraão, de obras. Aqui não vai aparecer em todo o tempo obras da lei, mas ele vai aparecer a palavra obras, mas logo no contexto imediato ele vai falar da lei. Então não está falando de qualquer obra do homem, seja lá boa ou ruim, ou os mandamentos ou não, que independente disso o homem não é salvo por isso. Quando Jesus veio até você, ele não veio porque você fez boa obra ou má obra. É completamente diferente. Olha a visão. Quando Jesus veio até você, sou eu falando, ele não veio até você porque você era bonzinho, mal, fez boas obras ou fez más obras. Ele veio até você porque a palavra chegou até você. Mas uma vez que a palavra chegou até você e agora, pela lei de Deus, você sabe o que é bom e o que é ruim, o que você deve fazer e o que não deve, o que você deve adorar e o que você não deve, se você pecar, que você tem que se arrepender e se desviar do pecado, aí, a partir daí, está sendo contado tudo. Se você não andar no que Deus estiver mandando e entrar na morte, se desviar e ir para outros lugares, você foi chamado, mas não foi escolhido, porque, sendo chamado, não quis obedecer a Deus. Não quis. Não é que Deus colocou um tropeço para você tropeçar na palavra, como Pedro supostamente estaria falando na sua carta, e Romanos na outra, Paulo estaria falando em Romanos na outra. Não é isso, porque você não quis. Se o próprio Jesus escreveu para a igreja de Tiatira, falando lá, conheço a tua fé, tuas obras, teu proceder e tal, mas tem alguns de vocês aí que sustenta as obras da Jezabel. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Todavia, eles não querem se arrepender. Se Jesus está falando que deu tempo para pessoas pervertidas se arrependerem, e Jesus fala, mas eles não querem, eu vou prostrar eles em grande tribulação. É até uma revelação para o futuro. Se Jesus está falando que deu tempo é porque ele quer o arrependimento. Como é que Jesus vai testemunhar para a igreja calvinista, né? Vamos supor que todo mundo lá era calvinista. Eu dei tempo para eles se arrependerem, mas eles não querem. Aí a igreja ia ler a carta e ia falar, claro que eles não querem. O Senhor deu tempo, mas não vai operar com a graça irresistível, com o chamado externo. Então eles não vão se arrepender. Então por que isso está escrito? Não sabemos, vamos saber na glória. Amém. Não é ridículo? Se Jesus está falando que deu tempo é porque ele queria o arrependimento. Entendeu? Isso é palavra de Deus também. Seja lá qual for o texto que você queira jogar aí embaixo, isso daqui que eu estou falando tem que ser comentado também. Fora aqueles outros textos de Romanos, né? Etc e tal. Entendeu, irmãos? Vou finalizar o estudo aqui. Hoje nós estudamos Romanos 3, um pouquinho de Romanos 4. Falamos um pouquinho de Gálatas. Falamos sobre obras da lei, debaixo da lei. Expliquei os motivos das perguntas do apóstolo Paulo nas cartas e iria até mostrar o padrão estabelecido aqui, porque essas perguntas tendenciosas e as respostas que vêm logo em seguida, por causa daquele esquema, acontece frequentemente em Romanos e também em Gálatas. Em uma outra oportunidade, que eu vou continuar esses vídeos, a gente vai ver todas essas perguntas e aí fica mais fácil para falar sobre elas. Tá? Deus abençoe, fique na paz de Cristo e até os próximos estudos.